Com a palavra o vereador Francisco S. da Silva. Presidente, primeiramente gostaria de pedir licença ao senhor para me levantar aqui e ir até o plenário dessa casa. Presidente, diante da cruz de Jesus Cristo, quero aqui agradecer a ele por tudo que tem acontecido nessa casa. Eu faço esse gesto simbólico, ficar marcado nessa casa. Talvez eu nem volte mais aqui, mas eu faço questão de agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo pela verdade, ter vindo à tona, que hoje eu vou aqui narrar, dentro de alguns minutos, o que aconteceu, clarificar a mente dos senhores. Obrigado. Presidente, meus colegas, agradeço a paciência de Vossa Excelência, dizer que hoje é um momento para mim, assim, que eu me emociono e que... Mas eu não poderia, até minha família me pediu que eu não falasse, mas eu faço questão de falar, porque foram 6 anos de terror, vivemos 6 anos de terror. Quero aqui agradecer a presença da Mentinha e graças a Deus que Deus foi muito justo comigo, que me pôs aqui. Eu só tirei 586 votos, não era nem para mim estar aqui, mas eu estou aqui. Estou aqui porque Deus me colocou aqui nessa casa, para que eu vivesse esse momento em que nós fomos condenados, nós fomos perseguidos e condenados nessa casa. Eu quero dizer que não tenho rancor, que minha filha também não tem rancor nenhum, mas eu quero clarificar aos senhores que nós fomos injustiçados, que a minha filha saiu, foi perseguida politicamente, destruíram a vida política dela, mas que nós saímos daqui de cabeça erguida. Se eu sair daqui hoje ou amanhã, eu saio de cabeça erguida. Gostaria também, vereadora Mentinha, de pedir 5 minutos do seu tempo, que fosse confirmado pela senhora. Então, presidente, o Ministério Público, o novo promotor da cidade, com a ação que a parlamentou contra a Câmara, pedindo para voltar à Câmara, requerendo que queria voltar à Câmara, porque estava sendo injustiçado, e na época não houve uma atitude correta que deveria ter sido naquela época. O promotor Anderson Vinícius Gomes, eu nem vou ler aqui, mas fica à disposição dos senhores, no meu gabinete, eu vou pôr na internet também, a decisão do ministerial do promotor Anderson. Um pequeno trecho. Doutra feita, caso entendimento deste juízo, adentrar no mérito desta demanda, até órgão de execução, manifesta-se favoravelmente ao pleito autoral. Ora, é certo que, até o presente momento, não há prova ou elementos capazes de comprovar cabalmente a existência de falsidade documental, falsificação de assinatura, que teria sido supostamente perpetrada pela senhora Paloma Aguiar da Silva. Portanto, considero que o processo de quebra de decoro parlamentar, iniciado em desfavor da autora, não logra êxito em comprovar a existência da falsificação documental. Este, por sua vez, jamais deveria ter resultado na cassação do mandato outorgado pelo município de Granja, Ceará. Há de se ressaltar que essa ruptura de um mandato consagrado democraticamente pelo voto popular só deve ocorrer quando efetivamente comprovado conduta grave, sob pena de permitir injusta perseguição e ataques aos representantes das minorias políticas, colocando em xeque nossa tenra democracia. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio deste órgão de execução em consonância com o entendimento autoral, manifesta-se pela perda superveniente do objeto desta casa e de forma subsidiária, opina pelo provimento do pedido de formulação ao exordial. Quer dizer aqui, o novo promotor deu o parecer dele,
Diz aqui que a democracia ela foi atingida, porque a vereadora foi eleita democraticamente e não foi respeitado o direito de defesa dela. Um processo totalmente ilegal, que nós gritamos nos 4 cantos dessa casa, dizendo que era injusto, porque não tinha uma condenação. Após o promotor Anderson emitir esse parecer destinado ao juiz, o outro promotor, doutor Rodrigo Coelho, 15 dias depois ele arquiva o inquérito, que nunca foi processo. A vereadora Saúde, que é doutora das leis, sabe disso, que inquérito não é processo, que nós nunca fomos processados, que a minha filha não tem processo, que eu não tenho processo, e que ela não tem processo. Por que foi caçada nessa casa? Se era um inquérito é investigação. Eu posso acusar qualquer pessoa, eu posso acusar aqui o cinegrafista Geniel, dizer que ele vende arma. E o que vai acontecer? Abre-se um inquérito para investigar se a pessoa, se o Geniel realmente vende arma, vai investigar a vizinhança dele. Então isso é um inquérito policial, é investigação. Isso não é processo. Foi o que aconteceu. A minha filha foi acusada aqui injustamente e foi condenada por essa casa. O mínimo que essa casa poderia fazer hoje era fazer um pedido de desculpa, não para ela nem para mim, não precisa. Estamos satisfeitos pela verdade de ter vindo à tona. A Câmara deveria emitir uma nota pedindo desculpa à população, às pessoas que votaram nela, que deram voto de confiança nela para que fosse representada. Portanto, eu hoje saio daqui satisfeito, posso sair até amanhã dessa casa. Hoje ou amanhã, estou satisfeito, porque Deus quis que eu estivesse aqui para viver esse momento. Tanto que me ajoelhei no plenário dessa casa. Daqui 100 anos, outro não vai se ajoelhar, porque não vai ter o sentimento que esse vereador aqui tem, o sentimento de emoção, de gostar de estar aqui, de representar o granjense, representar de coração. Eu não estou aqui por dinheiro, não. Eu estou aqui porque gosto de estar aqui e quero continuar, se for possível. Se não for, agradeço a Deus pelo tempo que estou passando aqui. Quero também homenagear aqui o pai da vereadora Mentinha, o ex-vereador Deoclésio, em memória, que disse a mim: Chico Ezio, eu quero ser vivo para ver essa verdade vir à tona, eu quero ver. Felizmente, Deus o chamou antes disso, não teve, mas onde ele estiver, tenho certeza que aquele vereador, trabalhador, amigo, que esteve com nós em todos os momentos difíceis, ele esteve aqui. Eu quero agradecer a ele, a filha dele presente aqui, onde ele estiver, ele está vendo. E está vendo a minha emoção aqui do fundo do coração. E a quem beneficiou a cassação da vereadora Paloma? Quem ganhou? Quem ganhou, caro vereador João Turé? Quem ganhou? Algum vereador ganhou com isso? Não, nenhum vereador ganhou, apenas manchou o currículo. E eu não culpo os senhores, porque nem todos têm um conhecimento jurídico. Muitos são leigos jurídicos, como eu sou. Fizeram uma cassação até sem conhecer o processo, né? E começa o erro por essa casa, começa o erro pela procuradoria dessa casa, que quando recebe o processo, dá um parecer favorável para dar continuidade a um processo errado, que deveria ter informado o presidente: não coloque isso aqui porque não tem prova, nós temos um inquérito em andamento. E isso não foi aconteceu. Imagine, senhores e senhoras, o que eu e a minha família nós sofremos. A Paloma tem avô, tem avó, tem tio, tem irmão, tem mãe. Imagine, se coloque, vereador Jová, no lugar. Você que tinha mãe e gostava da sua mãe, do seu pai, se coloque no meu lugar, se coloque no lugar da vereadora. Isso foi absurdo. Fica marcado nessa casa tudo que aconteceu. E eu saio daqui hoje ou amanhã, mas saio satisfeito, porque Deus me colocou aqui para clarificar, mostrar o erro que essa Câmara cometeu. E o que eu tenho a dizer, tenho só que agradecer a Deus, dizer de coração que eu e a minha filha, nós não temos ódio, apertamos a mão de todos. Porque só quem se beneficiou da cassação da vereadora Paloma aqui foi o chefe político, que eu vou dizer a primeira letra do nome dele, Romeu Aldigueri, que usou os senhores, usou a humilde casa legislativa, a casa do povo, para cometer um erro grave,
e pedir a vocês, meus irmãos, meus colegas, que não cometam mais esse erro. Diga não, aprenda a dizer não. Eu estou aqui e prefiro dizer não 1000 vezes de que cometer um erro, ser injusto. Sabe por quê? Porque ficou marcado na vida da minha filha até o fim da vida dela. Não esqueçam, o que aconteceu fica marcado, não é que ela tenha ódio, mas aquilo marcou. Hoje a vida dela é outra. Então eu acho que, resumindo tudo, presidente, a vereadora Paloma, ela teve uma expressão política muito grande na cidade, e não só na cidade, que andando nos municípios vizinhos, eu sinto isso. As pessoas perguntam por ela, sabe da força política que ela tinha, o que ela tinha para oferecer a esse município. Hoje o pensamento é outro. Ela já não tem um pensamento político, porque viu o que viveu e que vê que não compensa mais viver isso. Porque temos uma casa totalmente que se submete a um chefe político que vem. Vereador, você tem os 5 minutos da vereadora Mentinha. Eu resta que agradecer, dizer aos senhores que esse momento que eu queria, não com ódio nem com rancor de ninguém, eu poderia falar aqui o dia todo sobre o caso, que até as pessoas, é importante, eu queria até, que as pessoas humildes dessa casa, que ia fazer a notificação na minha casa, da minha filha, até essas pessoas se sentiam assim com vontade, a gente sentia naquelas pessoas a vontade de destruir, de acabar, e isso tudo, meus amigos, levou essas pessoas para onde? Quem ganhou com isso? Qual foi o vereador que ganhou com isso? Essa casa aqui já passou muita gente importante nela, muitos vereadores importantes, pessoas que marcaram, e outras pessoas que vão passar que não vão marcar, que não vão ficar na história dessa casa, que o vereador vai entrar e sair, ninguém vai nem se lembrar que ele passou nessa casa. Mas eu tenho certeza que a vereadora Paloma, que passou aqui, ficará marcada a história dela por muito tempo, pelo que fez pelo município, pela defesa que fez em enfrentar um sistema que não é fácil. Todo mundo sabe que Granja hoje é um campo minado para se fazer política. Eu que faço oposição há muitos anos, sei que é um campo minado, que aqui eu estou pondo em risco a minha vida, a vida da minha família. Porque é um campo minado, as pessoas têm medo, se anda no município, ricos e pobres, têm medo de fazer política. Quem quer ser candidato a vereador na oposição? Ninguém. Quem quer ser candidato a prefeito na Granja de oposição? Ninguém. É isso que eu vejo, é isso que eu sinto. Isso é democracia? Isso é democracia? E o que aconteceu aqui, se algum vereador, que eu tenho certeza que tinha vereador que nem tinha intenção, que não tinha a vontade de vir, eu sei que tem as pessoas que não queriam fazer, mas o sistema ele obriga, ele é perverso, ele obriga as pessoas a ir naquele caminho. Eu sei disso, eu sei de tantas coisas. Eu sei de tantas coisas que poderia ter sido evitado. Vereador que não está mais aqui, que no momento, no fogo do calor, eu fiquei ali chateado, mas depois eu voltei. Não, tudo bem. E esses vereadores nem estão mais aqui nessa casa. E nem fazem questão de voltar, porque como está essa casa, quem quer voltar para cá? Quem quer voltar para cá? Então esse nosso discurso hoje é para clarificar realmente o que aconteceu, pedir a compreensão dos senhores, que a Câmara tem poder, que o vereador tem poder, cada vereador não sabe o poder que tem, e que não podemos entregar o poder legislativo de mão beijada ao executivo para que faça o que quiser, porque abre-se um precedente muito forte quando se caça a vereadora Paloma. Eu não sei se os vereadores entendem o que é precedente, o precedente que foi aberto. O precedente que foi aberto é que qualquer vereador pode ser cassado se um vereador da base aliada disser que vai votar contra ou fizer alguma coisa que desgoste o chefe, ele vai fazer um jeito de caça. Não caçou a Paloma? Está provado aqui, através da Justiça e do Ministério Público. Quero agradecer aqui a delegada que trabalhou nesse inquérito, agradecer o promotor que trabalhou nesse inquérito. Foram quase 6 anos, mas que foi importante o trabalho deles, porque prova aqui a verdade. Presidente, muito obrigado.